eu queria deixar que você falar mais um pouquinho, né? Entrar mais no detalhe aí, quando a gente fala de GA4, quais são as principais aí mudanças que o Google traz para o mercado? Então, o GA4, né, como você falou, é a resposta a todas essas mudanças que houveram nas leis de proteção de dados, né? Então, é uma atualização do nosso já conhecido Universal Analytics e com essa atualização nós conseguimos agora ter dados mais detalhados, que é a nossa necessidade, né? E conseguimos também aí respeitar as leis de privacidade, né? Seguir todas as normas que foram determinadas. Essa é uma ferramenta assim, incrível, né? Tem muitas novidades, muitas atualizações ainda estão por vir também, né? E acho que as principais novidades são os eventos, né? Então, eu falei agora há pouco que o Universal Analytics, ele registrava os hits, que eram as interações dos usuários dentro das páginas, da página, né? Do website. E agora, no GA4, nós temos os eventos. Então, nós temos eventos que já são nativos, quando a gente instala a ferramenta, mas a maioria dos eventos nós temos que configurar. E aí, essa configuração, ela pode ser feita para sites, né? Pelo Google Tag Manager e também pode ser feita pelos desenvolvedores. Então, essa aí é uma grande novidade, né? Outra novidade é a presença do Machine Learning, né, que é o aprendizado de máquina. Então, agora nós temos essa ferramenta de aprendizado de máquina que vai estudar, né, o comportamento dos usuários dentro do nosso site e, com base nisso que ele aprendeu, né, ele vai nos ajudar na parte de métricas preditivas. Então, ele vai capturar um padrão de comportamento dos usuários e, com base nisso, ele vai tentar prever se esse padrão ele continua ou não dentro do nosso site. Outra novidade também, né, é a parte de métricas da taxa de rejeição, né? Então, a taxa de rejeição era uma métrica assim, bem compreendida, porque ela não se adequa a todos os sites, né? Então, como que é feito uma taxa de rejeição? Eu tenho um usuário que ele entra no meu site e não dispara nenhum hit. Isso para o Universal Analytics, né? Então, esse usuário, ele entrou, não disparou nenhum hit, então a sessão, ela entra aí para a taxa de rejeição. No GA4, eu tenho aí uma métrica que se chama sessão engajada. Então, o usuário, ele entrou e passou mais de 10 segundos dentro do meu site, então eu já tenho uma sessão engajada, porque isso depende muito do objetivo do site, né? Alguns sites, você entra ali rapidinho, já encontra o que você quer, e, por exemplo, um blog, né? Então, você entra rapidinho, já encontra o que você quer, e aquilo não foi uma taxa de rejeição, né? Pelo contrário, o usuário, ele alcançou ali o seu objetivo. Então, nós tivemos aí essa mudança. Pô, legal, isso aí, o lance dos eventos, no Analytics, no Universal Analytics, tinha eventos, mas agora o Google está muito mais orientado, né, a esses eventos do que como ele media antes, né? E uma coisa bem legal também, né, Esté, em relação ao GA4, como eu falei, que a gente consegue olhar multiplataformas, né, e múltiplas origens de mídia. A gente tem tido uma experiência muito legal aqui na DIT, né, utilizando o GA4 já integrado, né, com o Firebase. Então, a gente utilizando, né, o Google Analytics for Firebase, já integrado isso com o Google Ads, né, porque a gente conseguindo integrar isso, a gente começa a olhar, principalmente para esses clientes nossos que têm vários canais, né? Ele não tem só o site, mas ele tem o site, ele tem um blog, ele tem um aplicativo, ele vende no Televendas, ele vende no WhatsApp, e essa integração, né? Justamente pensando, como eu falei, né? Com o fim dos cookies, pensando lá na ponta para a galera de marketing, de advertising, como que as próprias plataformas do Google conseguem receber esses bons dados, porque o Google já está falando até sobre lances inteligentes. Então, a gente ter ROAS específicos para algumas campanhas, para alguns públicos-alvos, e o legal também do GA4 é que, além da gente ter os eventos nativos,
a gente criar novos eventos, a gente consegue ter parâmetros dentro desses eventos. Então, por exemplo, a gente pode falar assim, GA4, eu quero todas as pessoas que compraram nos últimos 7 dias, mas que compraram com um ticket médio acima de R$ 2.000, por exemplo. Então, a gente não tem só quem comprou nos últimos 7 dias, mas a gente tem um outro filtro, né, também, que a gente quer que as pessoas que compraram, mas que tiveram, sei lá, um ticket médio acima de X reais. Isso é muito legal, porque é uma grande vantagem para o marketing, né, para utilizar esses dados, né, Esther? Isso, exatamente, exatamente. A Ju perguntou aqui, né, se o GA4 vai analisar só sites, né? Então, o GA4, antigamente o GA4 ele era chamado de web mais app, né? Porque é justamente essa junção, né? Antigamente nós temos o Universal Analytics para análise de sites e nós temos o Firebase, que é utilizado para análise de aplicativos, né? Uma das grandes novidades do GA4 é justamente poder juntar essas duas informações em um local só. Então, respondendo, Ju, o GA4 ele pode ser configurado tanto para sites como para aplicativos. Isso aí é bem legal, porque no GA4 a gente consegue gerar um SDK e aí o desenvolvedor do app ele consegue instalar e aí a gente consegue ter toda essa dinâmica, então dá para a gente fazer esse cross, né? Mesmo se você está usando o site e aplicativo, ou se você estiver usando isolado também, não tem nenhum problema. Então, a ferramenta ela atende tanto, né, sites web quanto aplicativos, até também aplicações de WebView. Você consegue utilizar o GA4. Quais são as vantagens que o GA4 ele traz para o marketing, né? Então, o GA4 ele traz uma jornada de cliente, né, uma trajetória do cliente muito mais detalhada agora, tá? Então, antes nós tínhamos ali as informações sobre a primeira campanha, sobre a última campanha, e agora a gente consegue acompanhar a jornada do cliente do início, né, da primeira campanha que ele clicou até a conversão. Então, essas informações, elas são muito valiosas para o grupo de marketing, né, para a galera aí do marketing, porque traz ali, né, a gente consegue criar estratégias mais elaboradas ali para conquistar o cliente e para entregar também o que o cliente necessita. E uma outra coisa bem legal também, né, Esté? Na parte ali de público-alvo, tem a parte preditiva, né, no GA4. Isso, exatamente. Então, assim, lá no público-alvo a gente consegue criar um funil, né? Então, a gente consegue ter essas informações aí de forma mais granulada, né? Então, eu consigo ali definir um público-alvo e conseguir analisar ali o comportamento desse meu público-alvo. Então, aí entra a parte do machine learning, né? A parte de aprendizado de máquina mesmo, onde, através desse aprendizado de máquina, eu vou conseguir analisar um padrão e tentar trabalhar ali em cima daquele padrão. Então, eu tenho um público-alvo e esse público-alvo é definido por um padrão que eles costumam seguir dentro do site, dentro do aplicativo, né? E, através disso, eu vou conseguir criar métricas preditivas para aquele público-alvo. Então, isso é muito interessante, muito bacana mesmo. Hoje teve um evento, um webinar do Firebase aqui no Brasil, e eu fiz uma pergunta para o Google. Justamente o que eu perguntei foi, porque em alguns clientes a parte preditiva no GA4 ela já está habilitada, então tem lá o preditivo, sei lá, usuários que estão propensos a não comprar nos próximos 7 dias ou comprar nos próximos 7 dias. Então, ele me explicou que vai muito por volume de dados. Então, se não está habilitado a parte preditiva ainda ali no GA4, é porque a plataforma ela não teve dados ainda suficiente para ela ter essa inteligência preditiva de dizer, olha, como eu falei, né, sei lá, nos próximos dias está aqui, sei lá, 5.000 usuários que estão propensos a comprar ou não. E isso aí é bem legal, né, Esté? Porque a gente começa a falar de predição e como que também a plataforma de Ads ela começa a utilizar
essas informações aí para melhorar, né, o nosso custo por aquisição, para melhorar as performances das campanhas, né? O Mahamandra, ele comentou aqui que o medo é a captação de dados ser diminuídas com possíveis leis de cookies. Na verdade, isso não tem como evitar isso, porque como o usuário hoje ele é soberano, vamos dizer assim, ele tem um controle agora. Então, quando você entra no site, o site ele vai te falar lá, olha, o que você libera. Então, você consegue, em muitos sites, até escolher o que você libera, o ideal é isso. Então, o Mahamantra, é exatamente isso. Essa captação de dados, ela vai diminuir, com certeza, mas como a gente falou, né? O Google, na semana retrasada, ele falou muito num evento também sobre a tag global. Então, assim, a importância de você ter o seu site bem tagueado. Então, você já ter o GA4 rodando, você ter as tags de conversões de Google Ads redondinhas, porque todas as informações que são passadas para a plataforma do Google Ads, o Google ele vai depender, né, de receber esses dados para ele conseguir ter esses clusters aí para melhorar, né, os resultados das campanhas. Mas, assim, isso já é uma realidade, né? A LGPD está aí, e ela não é para alguns, ela é para todos, inclusive para o Google. Por isso que o Google ele teve que se reinventar também com este novo cenário. Bom, o GA4 ele não é perfeito, então eu tenho algumas reclamações para fazer. A comunidade tem algumas reclamações, mas assim, pessoal, o Google não ia esperar mais 2 anos para colocar a ferramenta talvez ideal e com todas as features no ar. É normal isso, tá? O Google, ele lança a ferramenta e ele libera para os usuários usarem e ele começa a ter feedbacks. Então, o Google ele já teve alguns feedbacks. Eu confesso que há 1 ano atrás, quando eu fui andar a primeira vez ali no GA4, eu falei, nossa, caramba, cadê as coisas? Então, não tem algumas coisas. Por outro lado, ele tem outros filtros muito mais avançados. Você consegue criar relatórios específicos, né? E moldar esses relatórios, tá? No Google Analytics. Então, é bem legal aí. Mas tem os seus poréns. Mas foi aquilo que você falou, né, Esté? O Google, ele vai aos poucos, né, melhorando a ferramenta, né? Ele vai atualizando as features. Algumas coisas elas vão deixar de existir, mas o ganho maior é em relação à mensuração de dados mesmo, né? Então, sim, o próprio Google fala que o GA4 vai ser a grande plataforma de dados, porque ela vai se integrar com as outras plataformas Google 360, Firebase, Google Ads. Então, BigQuery, a gente consegue integrar a ferramenta do GA4 com outras plataformas e todos esses dados clusterizados com essa inteligência que o GA4 tem, eles conseguem compartilhar. E aquilo que eu falei para a galera aí de ads, para a galera de marketing, isso é muito importante para vocês conseguirem aí melhorar os resultados. Pessoal, como o Diego disse, né, assim, o GA4 ele já é uma realidade, então a gente tem que se adaptar a essa nova realidade, né, e o quanto antes a gente se adaptar, melhor será para o bem dos nossos dados, né, os nossos preciosos dados. E é isso, estudem, procurem cada vez mais essas atualizações, né, eu também estou fazendo isso aí dentro da DIT, e sempre é um processo de aprendizado muito valioso, né? Uma jornada bem legal, assim.